Quando eu era criança, em Londrina, o meu pai pediatra, minha mãe pedagoga, com 2 anos de idade ela me deu aqueles brinquedos de colocar círculos, quadrados, estrelas. E eu pegava o círculo e socava no triângulo. Mas socava no triângulo para tentar fazer o círculo entrar no triângulo. Em resumo, eu, um garoto quieto à época, meu pai pediatra, acabei no neuro fazendo um eletroencefalograma para ver se eu tinha um problema. Não deu certo. Minha mãe me levou para me benzer com o padre, ela católica. Também não deu certo. Acabei indo para a área, inclusive, de segmentos alternativos. E acabou que não deu certo. Depois, mais crescido, meu pai me ensinou uma lição. É que nenhuma condição é permanente. E mais de 40 anos depois, eu estou aqui na frente de vocês para falar sobre um assunto que é a telemedicina. E a telemedicina, hoje, ela passa a ser importante, porque se a gente transportar na época pré-penicilina, vocês imaginam como eram os hospitais. Os médicos, agentes de saúde, tinham muito pouco para fazer. Então as pessoas iam para o hospital, às vezes por um prato de comida, às vezes por um abrigo, às vezes por uma coberta. E hoje, 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a cuidados médicos. 3% do nosso investimento, do orçamento brasileiro, é dedicado para a saúde, enquanto a OMS preconiza pelo menos 12%. Nos Estados Unidos é 17%. E mesmo assim insuficiente, porque a medicina se tornou extremamente cara. Talvez a gente possa mudar isso porque nenhuma condição ela é permanente. E nisso aparece o seu João. O seu João, ele nasceu e cresceu na periferia de Manaus. E o Amazonas tem mais ou menos 0,9 médicos para cada 1.000 habitantes. São Paulo tem quase 3. E a OMS preconiza pelo menos 1 médico para 1.000 habitantes. E o seu João, além de viver na periferia de Manaus, ele sofre de um problema cardíaco. Ele sofre de uma arritmia cardíaca. Tem 55 anos e o seu João está lá na periferia de Manaus sofrendo desse mal. Mal sabe o seu João que 40% das pessoas com problemas cardíacos, com acesso à saúde, são mal diagnosticadas ou maltratadas. Alguém tem asma? 60% dos asmáticos com acesso à saúde são mal diagnosticados ou mal tratados. Então, tem alguém aí que está sentindo na pele? Não. Então, imagine a situação do seu João. E além disso, o seu João apareceu com uma dor muito forte na perna. Por quê? Ele não tomava um medicamento que custava R$ 12,90 por mês. E essa dor intensa na perna fez ele submeter a um altíssimo risco, que teve que procurar o hospital e o seu João ficou extremamente preocupado. 2 milhões de brasileiros, todo ano, saem de um hospital com uma infecção que eles não tinham. E, se vocês seguirem para frente, mais ou menos 40% das pessoas que chegam ao hospital acima de 70 anos saem numa condição física pior. 50% dos idosos acima de 80 anos saem dos hospitais numa condição pior que entraram, e esses são dados da Universidade da Califórnia. E o seu João tinha que ir para o hospital, porque ele estava com uma dor muito forte na perna, mas o seu João não estava preocupado não com essa tal da infecção e essa tal do problema dele sair pior, não. O seu João estava preocupado com o seguinte: ele estava preocupado que se ele fosse internado no hospital, ele teria que dar uma satisfação para as pessoas, e ele estava com medo que as 2 esposas se encontrassem no hospital. E aí, o único hospital da região ia acabar sendo destruído. Esse era o medo do seu João, mas de qualquer forma, ele acabou indo para o hospital. E no hospital, fizeram o exame, os médicos encontraram essa imagem. Essa era a imagem de exame do seu João. O que aconteceu? A maioria dos médicos lá fez a mesma cara de vocês. Com exceção da doutora Roberta aqui, que ela certamente sabe o que é isso. Ou seja, apesar de ter o exame, os médicos não conseguiram identificar que um coágulo do coração
estava entupindo uma circulação da perna. Por quê? Apesar dele estar nesta situação onde 23% das pessoas perdem um membro e 15% perdem a vida, e ele está dentro do hospital, imagine que nesse hospital, somente 15% dos hospitais brasileiros têm acesso a alguma especialidade. E além disso, somente os 15% têm acesso a alguma especialidade. Na Amazônia, somente 40% dos médicos têm alguma especialidade médica. No Distrito Federal e aqui em São Paulo, esse índice chega a 70%. Então, se criava uma dificuldade muito grande. Um dos médicos que estava de plantão, na ocasião, lembrou que tinha um amigo que tinha feito residência, estudado com ele na época, que morava em São Paulo, e quer saber? Ele falou, vou arriscar. Ele pegou o telefone e ligou para esse colega. Esse colega atendeu, o que era difícil, né? Porque a gente provavelmente atendeu por curiosidade. Porque você vai atender um telefone de um amigo, de repente você não vê há 15 anos. É curiosidade. Pô, o que ele está me ligando agora? Qual que é o melhor horário para ligar para o irmão? De madrugada, né? Porque se liga de dia, fala, meu irmão que eu vou atender. Liga de noite, opa, deu ruim, alguma coisa aconteceu. Felizmente o colega atendeu. E nisso eles fizeram uma teleinterconsulta, porque o diagnóstico precisava ser feito naquele momento. Depois dessa teleinterconsulta, viu-se que a situação ou se operava, ou o seu João não tinha mais o que fazer. Havia uma ponta de esperança para o seu João, para a sua família, mas havia ao mesmo tempo preocupação, porque 80% dos erros médicos acontecem por falta de comunicação entre os membros da própria equipe. E além desse dado, que pode ser extremamente alarmante, o médico especialista ele estava preocupado em como que ele ia conseguir criar um vínculo e explicar a situação para os familiares. Então precisávamos de um trabalho de equipe nessa situação. E assim foi feito. A preocupação do médico, e isso é um estresse bastante grande para os médicos atuais, mais ou menos entre 4 e 5 de cada 10 médicos estão sofrendo da chamada síndrome do burnout, ou seja, a estafa, a fadiga, seja mental, seja física, ou seja, 40 a 50% dos nossos médicos estão sofrendo dessa síndrome atualmente. E iria ser realizado um procedimento orientado a mais de 3.000 quilômetros de distância. Mas isso a gente pode colocar numa situação extrema, que era do seu João. Mas na realidade, uma situação de comunicação a longa distância, e dados podem ser obtidos e podem ser trocados e transformados, desde do cuidado básico. Imagina a Amazônia, onde 60% da população precisa pegar um barco e navegar 3 dias para chegar a uma assistência médica. Enquanto isso, um aparelho como esse, ligado a um probe e um smartphone, conseguiria transmitir o exame do seu João para mim em tempo real. Ou, isso daqui, ligado a um smartphone, ia me conseguir dar o ritmo cardíaco do seu João. E isso poderia acontecer mesmo com agentes treinados de saúde em qualquer canto do Brasil ou do mundo. A transmissão de dados, o conhecimento e a manipulação disso pode ser feito de forma mais interativa em tempo real. Mas, felizmente, o procedimento do seu João, ali correu tudo bem e foi tudo sem problema. O seu João, dessa vez, ele se safou, né? Um dos grandes medos, se a telemedicina ia ou não ia cortar esses laços de médico e paciente, não aconteceu. Porque esse episódio aconteceu em 2012. O seu João é o seu João Bezerra. E o médico especialista é aquele garoto do interior do Paraná com déficit de aprendizagem, que está falando para vocês agora. Tá? E isso transformou a minha forma de ver e como era possível a interação dos dados e a contribuição de equipes para melhorar a saúde das pessoas. A sociedade, nós como um todos, nós modificamos a nossa forma de interagir. Muito se preocupa se a tecnologia ou a telemedicina vai roubar empregos.
Muito pelo contrário, vai criar empregos. Quer ver um exemplo? Antigamente a gente lavava carro. Antigamente a gente lavava louça. Hoje a gente tem lava-louça e tem lava-rápido. Cadê o tempo que a gente gastava lavando louça e gastava lavando carro? Onde esse tempo foi parar? Nós continuamos atarefados, continuamos com muita coisa para fazer. Por isso, se cada ser humano, na sua atividade, puder ser substituído pela tecnologia, ele deveria ser substituído. Porque se a tecnologia consegue substituir o trabalho humano, quer dizer que o homem pode usar suas habilidades para uma outra coisa e assim a sociedade evoluir. Esse é o seu João, tá? Com uma das famílias, tá? Isso aí é o seu João com uma das famílias, 2 semanas atrás. E felizmente, hoje ele com mais de 60 anos, a gente continua se comunicando, continua se falando. A equipe médica na ocasião já mudou, mas ainda o seu João está aí. A telemedicina, ela não é futuro, ela é presente. No momento que os senhores mandam uma mensagem para o médico dos senhores, no momento que acontece um agendamento à distância, no momento que se pede uma opinião de um médico para outro, isso se chama teleinterconsulta, isso se chama teleagendamento, isso se chama teleconsulta, teleprescrição. Então isso já é uma realidade. O que falta para a gente? O que falta para a gente é que nós tenhamos a consciência de que a gente precisa se unir para que novas ferramentas, novas regulamentações e cada vez mais a interação entre médicos, enfermeiros, pacientes, engenheiros, ativistas, que tudo isso caminhe para o mesmo lado. É disso que a gente precisa, de ferramentas e pessoas. O ser humano ele foi feito para ajudar. O ser humano ele quer ajudar. Qual que é a grande dificuldade? É que nós precisamos, antes de ajudar, identificar quais são as nossas principais habilidades. Mas acima disso, nós precisamos identificar e ter consciência que nós temos muitos privilégios. A partir desse momento que a gente tiver a consciência que nós somos privilegiados, unirmos as nossas habilidades e montarmos uma equipe, é quando a gente vai estar preparado para desenhar ferramentas e desenhar conceitos para que a telemedicina consiga atingir todo mundo. E é isso que eu espero de vocês. Hoje, a doença tem acesso universal. A saúde ainda não. Mas como disse meu pai antes, nada nessa vida é permanente. Muito obrigado.